Para você que é novo aqui no Canto Rubro-Negro, saiba que depois de todo o jogo a gente tem análise tática. É isso mesmo. Com o nosso Paulo analista, nosso Paulo Roberto, você vai ficar sabendo de tudo o que aconteceu dentro do campo. E aqui, claro, análise do jogo do título, Vitória 1, Bahia 1, na verdade Bahia 1, Vitória 1, pela final do Campeonato Baiano, com a câmera aberta de onde a gente estava da fonte, para que você entenda o jogo, para que a gente aprofunde o debate. Já está aí na tela o primeiro vídeo de dinâmicas defensivas do Vitória e proposta ofensiva do Bahia. Peço seu like, meta de 2.000 likes aqui deste vídeo, meta de 10.000 visualizações e meta de 60.000 até domingo. Vamos lá, Paulo, vou dar play aqui e você já pode começar falando, tá? 1, 2, 3 e vamos lá. Salve, salve, Léo, salve, salve, nação do Negro, como eu trouxe muito bem. Vamos aqui analisar o que aconteceu em Bahia 1, Vitória 1, começando, né, por nossa organização defensiva. Aqui a gente observa o Bahia fazendo a famosa saída de três que o Bahia costuma fazer. O losango no meio de campo com o Carlos Alexandre, Jean, Everton Ribeiro e fazendo ali a função de falso 9 e o Cauli. E nesse jogo a gente viu que o Rogério Ceni teve aí uma mudança a mais, que foi a entrada do Biel, vocês estão vendo ali por dentro, à frente desse losango. Então, essa foi a estratégia do Bahia de atacar o Vitória, com um jogador que é mais agudo, tem mais um contra um, tem mais velocidade, que a gente não tinha enfrentado ainda no Bavi. A gente vai ver aqui como o Vitória buscou se comportar. A dinâmica de tirar o Carlos Alexandre do jogo, com fechamento de linhas de passe, o Mateuzinho mais uma vez foi bem eficiente. A gente não viu ali o Carlos Alexandre fazendo bola longa, a gente não viu o Carlos Alexandre participando tanto do jogo, né? Porque Mateuzinho mais uma vez fez essa marcação, essa leitura pedida por Léo Condé de uma forma primorosa. Aqui a gente vai observar que no meio de campo a gente estava ali conseguindo fazer o balanço do lado da bola, só que aí tinha momentos que o Bahia conseguia variar esse corredor, conseguia levar a bola para o lado oposto do campo, e aí a gente tinha, né, que fazer o balanço novamente. Graças a Deus, na maioria dos momentos da primeira etapa, esse balanço foi bem eficiente. A gente viu no Vitória uma concentração maior nos corredores laterais. Acredito que pela forma como o Bahia joga, né, que a gente fecha bem o meio de campo, mas que para sair dessa marcação do Vitória no meio de campo, começava a jogar muito com os laterais, né, seja o Arias pela direita, não é o Wesley na esquerda, mas o Jean Lucas, o Biel também. E aí a gente tinha que fazer esse balanço. A gente observa aqui que em muitos momentos essa marcação do Vitória por encaixes individuais funcionou na primeira etapa. A gente teve ali muitas situações onde o Bahia tinha posse de bola, rodava de um lado pro outro, tinha até volume para chegar no último terço, mas a gente fazia algumas dinâmicas que anulava ele. Aqui a gente pode observar que, diferentemente do jogo na Fonte Nova, que aconteceu também no Barradão, a Leandro ficou muito mais, né, na marcação pré-definida com o Canu, para não acontecer o que aconteceu no gol que a gente sofreu no primeiro da Copa Nordeste, onde Everton Ribeiro ataca a profundidade através de um passe de Canu. Então, Alejandro forçou mais esse encortamento em Canu, que não teve liberdade para construir, e o Mateuzinho tirando esse espaço do Carlos Alexandre. Quando a bola vinha no Cuesta, tá, a gente dava um pouquinho mais de liberdade, mas quando ele buscava, ele também conduzia um pouquinho mais a bola e já vinha na marcação. Então, eu gostei muito da marcação do Vitória nesse Bavi. Tivemos ali alguns problemas, principalmente quando o Bahia utilizava a individualidade dos seus jogadores. A gente vai trazer alguns vídeos aqui, mas a gente pode observar como nessa marcação, principalmente nos corredores laterais, foi muito boa. Aqui, como eu falei, o Vitória tira muito jogo por dentro do Bahia, tira muito jogo no corredor central. Então a saída era buscar o Arias pela direita, buscar ali o Tassiano, que caía muito daquele lado também, ou buscar o Biel e o Jean Lucas pela esquerda, com o Cauli e o Everton Ribeiro se movimentando muito também, né? Porque, como eu falei, a trinca de volantes com o Dudu, o William Oliveira e o Rodrigo Andrade era para tirar esse volume de jogo, essas associações que o Bahia gosta de ter no meio de campo. E aqui já começa a observar que o Bahia, durante o jogo, começou a fazer o que costuma, né? Troca de posições, muita movimentação, rodando bastante, né? Para tentar confundir a nossa marcação, para tirar ali, né, vantagem, né, na superioridade que a gente gerava na maioria dos momentos no corredor lateral. Então a gente via muita movimentação que, em alguns momentos, acabava meio que confundindo a nossa marcação por encaixe. Porque a gente via ali, por exemplo, o Dudu do Everton Ribeiro, de repente, Everton Ribeiro já estava no outro lado e Andrade saía para perseguir, enfim. E a gente tinha que rodar, fechar os espaços no lado do campo, como é o caso aqui que a gente viu que o Bahia tentou fazer esse jogo longo, tentou fazer esse jogo mais vertical, porque viu que não estava conseguindo infiltrar, porque a marcação é sólida do Vitória. O Vitória mostrou que consegue marcar muito bem o Bahia, não é uma perfeição, mas mostrou que consegue. Aqui é um dos lances que eu falei, né, como o Bahia, por ter essa capacidade de associar aí jogadores técnicos, tinha momentos que num drible, uma jogada mais rápida de condução, o Bahia gerava vantagem e a gente tinha dificuldade. Mas quando o Bahia buscava associar e a gente estava ali fechado,
eles tiveram muita dificuldade. Outro vídeo que a gente vai observar agora, trazendo a organização ofensiva do Vitória no primeiro tempo, né, partindo do 4-3-3, com o Vem no meio de campo, coisa que já estamos acostumados. O William Oliveira um pouquinho mais atrás, né, com o Dudu saindo pela esquerda, Andrade saindo pela direita, Alejandro centralizado na última linha, juntamente com Osvaldo pela direita e Mateuzinho pela esquerda. Basicamente foi essa a estrutura do Vitória. O que a gente tentou fazer também durante o primeiro tempo foi essa bola longa, esse jogo mais longo, buscando aí o Osvaldo pelo lado direito do campo e em alguns momentos também, mas outro jogo onde a gente também teve uma construção muito grande pelo corredor central. Primeiro uma vez teve uma construção pelo corredor central. O jogo contra o Fortaleza a gente também teve essa construção por dentro para depois acelerar no lado do campo, né? Como a gente está vendo agora, o William Oliveira recebendo na saída de 3, porque teve também algumas variações com o Zeca fazendo essa saída de 3 e depois a gente briga ali pela segunda bola, consegue gerar vantagem no ataque, uma jogada onde o Rodrigo Andrade acaba finalizando e é desviada pelo goleiro. Então o Vitória que surpreendentemente conseguiu também sair, né? Acreditei muito, né? O Bahia, eu falo surpreendentemente porque todo mundo imaginava o Vitória com bloco baixo, né? Então foi uma surpresa positiva que o Vitória não veio somente para marcar, não foi somente para se defender em bloco baixo como todo mundo imaginava. O Vitória foi para jogar, conseguiu em alguns momentos parar essa bola no ataque. É claro que em alguns momentos a gente viu que a gente forçou demais, queria acelerar o jogo a todo custo. Isso a gente gerava um pouquinho, né, de dificuldade, mas de um modo geral eu gostei também da organização ofensiva do Vitória. As transições outra vez funcionaram bastante pelo corredor central, com o Mateuzinho, com o Dudu, com o Rodrigo Andrade, né, com o Alejandro ajudando também nesse sentido. Esse lance que fica muito claro, o lance, né, da expulsão de Rezende, muito bem expulso, diga-se de passagem. Uma transição rápida do Vitória por dentro do campo, com o Dudu, com o Mateuzinho, Osvaldo atacando as costas da linha, e a gente consegue gerar vantagem na frente. Então, como eu falei, foram algumas ferramentas que o Vitória buscou utilizar. A gente viu aqui o Bahia também, muitos momentos, subir a pressão, porque precisava, né, do placar, precisava do resultado, então era normal também o Bahia abafar nessa saída de bola e, por conta disso, recuperar algumas vezes a posse de bola, como foi nessa jogada que conquistaram ali o arremesso lateral no campo. Terceiro vídeo que a gente vai observar aqui, depois mais 3 para finalizarmos a análise, a gente vai observar um pouco, né, da mudança do Bahia quando teve a expulsão e também do Vitória. A gente viu que o Bahia, vocês já viram várias vezes, né, que o Bahia marca no 4-3-3, a gente cansou de falar isso aqui nos pré-jogos. Quando teve a expulsão e o Bahia ainda marcava em bloco alto em alguns momentos, ia pro 4-2-3, só que aí, depois da expulsão, como a gente tinha um Dudu entre linhas pela esquerda e o Andrade entre linhas pela direita, a gente começou a achar espaço por dentro, e já estava achando, porém com mais facilidade. E aí, por motivo óbvio, né, como o Bahia só tinha 2 jogadores entre a linha de 4 e entre a linha de 3, a gente começou a gerar vantagem. Quando o Bahia recuava as linhas, era o que aconteceu nessa imagem, o 4-4-1, mas que tinha muita dificuldade de fazer o balanço do lado, né, da bola, principalmente esses jogadores do Vitória ficavam espetados no campo. A gente viu no primeiro tempo Osvaldo, depois da expulsão, ser muito acionado, espetado na linha, né, lateral pela direita. Depois a gente viu também o PK e o Mateuzinho associando muito pelo lado esquerdo do campo, e o Vitória, que já conseguia ali controlar um pouco as ações, começou a agredir ainda mais a meta do Bahia. É claro que aqui já tá 1-1, mas o Vitória, depois da expulsão, a gente pode ver que até as linhas avançaram mais. E o Bahia aqui, como eu falei, foi pro 4-2-3, em muitos momentos era forçado a descer as linhas, e aí pro 4-4-1, e novamente acontecendo o cobertor curto, né, da dificuldade de sair para fechar espaço, e o Osvaldo pegava essa bola e conseguia associar com o Mateuzinho. Mateuzinho, com a habilidade de ir para um contra um, também conseguia ali ganhar espaço na sua individualidade, e a gente está vendo aqui uma chegada do Vitória muito boa, através, né, dessa tranquilidade de colocar o Bahia na roda, acelerar o jogo, esperar o momento certo, busca de Osvaldo pela direita, Mateuzinho consumindo por dentro, como fez muito durante o jogo, e depois a jogada, né, de tabela do duplicar para o Rodrigo Andrade finalizar. Aqui também, obviamente, que o Bahia, com um a menos, iria ceder ainda mais espaço. Já cedia no 11 contra 11, no 11 contra 10 não seria diferente. Teve também ali muitas situações de transição ofensiva, de busca ali, né, para sair rápido, mesmo com 2, 3 jogadores, a gente tinha ali uma capacidade de atacar mais rápido, que não acontecia em outros papéis. Então 11 contra 10 ajudou muito a isso também. A nossa transição foi bem mais eficiente, a gente chegou bem mais próximo ao último terço, e faltou ali, né, caprichar um pouquinho mais na tomada de decisão. No segundo tempo a gente vai falar muito sobre isso, né, e aqui outra vez, Vitória construindo por dentro do campo. A gente sabe que a predominância do time de Léo Condé é um jogo pelos lados, é um jogo de triangulações, de associações, mas também, né, tem um jogo, né, de construção pelo corredor central muito interessante. A gente viu que as principais jogadas vieram
dessa região do campo. O quarto e último vídeo do primeiro tempo, a gente vai observar aqui a organização defensiva do Vitória após a expulsão, porque óbvio que com o Bahia, mesmo com o menos, precisava vir para cima, porque estava sendo vice-campeão, e a gente viu que em alguns momentos da primeira etapa, o Rodrigo Andrade ficou mais à frente, saiu para avançar um pouquinho mais no começo. A gente fez esse 4-4-2 com o Andrade saindo, depois o Andrade voltava, e aí o Mateuzinho fechava um pouco à frente também. Eu senti que em alguns momentos na expulsão, principalmente em cenários de transição, a gente acabou ali cedendo alguns espaços que não precisava, como foi isso aqui, que a gente foi tentar sair com velocidade, errou o passe, podendo acalmar um pouquinho mais o jogo, e o Bahia conseguiu chegar. Acho que com a tranquilidade de saber que tem um a mais, em alguns momentos prejudicou não para o Bahia fazer um baita jogo, amassar o Vitória, porque não existiu, mas para a gente sofrer um volume ali que, de certa forma, em alguns momentos do jogo, foi bem desnecessário. Aqui a gente vai observar mais uma vez o Vitória no 4-4-2, com o Mateuzinho, o Alejandro à frente, o Andrade, como eu falei também, saltando um pouco ali nessa região do campo. O Bahia com ainda dificuldade de conseguir chegar, até que acelera o jogo no corredor central com o Caulino entre linhas, que a gente até terminou o primeiro tempo falando, olha, o Vitória não mereceu tomar a virada, mas sofreu demais sem precisar, porque estava com vantagem no placar, e esse problema foi um dos pontos ali que fez o finalzinho do segundo tempo não ser tão interessante assim. Porém, a gente já volta para o segundo tempo, com as dinâmicas ofensivas e chances criadas do Vitória, e outra vez eu sinalizando o espaço que foi o primordial do Vitória começar a criar várias ações. O Bahia no 4-2-3, como vocês viram, e cedendo espaço no corredor lateral. Quando o Vitória balançava essa bola, tinha sempre o PK com liberdade, o Matheus Gonçalves quando entra com liberdade, o Zé Hugo, a gente vai ver também ali com liberdade. Aqui a gente pode observar que o Vitória começou a sair mais pro jogo, a criar mais chances e principalmente ser mais eficiente ao chegar ao último terço, porém ainda pecando na eficiência da tomada de decisão do último passe, principalmente da finalização. Aqui outra vez a Vitória fazendo ali a saída em 4-3-3, o Bahia no 4-2-3, a gente vai valorizando a posse de bola, rodando a bola de um lado para o outro, e aí quando o Bahia toma decisões de em quem vai encaixar, em quem vai marcar, a gente consegue acelerar ali muito bem o jogo. Depois o William Oliveira acaba sofrendo a falta. Então foi uma vitória que, na minha opinião, foi muito inteligente no segundo tempo, porque não se atirou a todo custo, o Vitória não se desesperou para matar o jogo, As chances vieram, realmente, de jogar as conversas do passe entre linhas, de acelerar o jogo, de chegar no último terço, de trabalhar a bola, do que necessariamente, ai meu Deus do céu, estamos com um a mais, precisamos nos lançar. Não, a gente viu que o Vitória durante todo o jogo teve menos posse de bola. O Bahia, mesmo com um a menos, também teve ali o controle da posse de bola do jogo. O Vitória, quando tinha os domínios da bola, a gente forçava, como eu falei, esse jogo sempre nas beiradas. Seja com o PK pela esquerda, depois com o Matheus Gonçalves muito acionado, seja com o Zé Hugo pela direita, que entrou muito bem, vencendo os principais 1 contra 1 ofensivos. E foi assim que a gente criou as inúmeras chances, como a gente está vendo aí, várias e várias. Era um jogo que, com todo carinho e respeito ao nosso rival, mas poderia ter sido 4, 5-0 tranquilamente, pela quantidade de criações que o Vitória teve, pela calma que o Vitória teve de espetar bem os pontas que entraram, se não tem tanto o Zé Hugo como o Matheus Gonçalves. O Castilho por dentro, que entrou também descansado, entrou bem nessa fase ofensiva, e o Vitória começou a produzir muito mais. Só que, infelizmente, a tomada de decisão não foi tão boa. Outra vez, um jogo que poderíamos ter feito mais gols se tivéssemos um pouquinho mais de capricho, de qualidade na tomada de decisão, na finalização. Foram, no segundo tempo, 2 de Mateuzinho, uma para fora, uma que o goleiro defende. Foram 2 de Castilho, as 2 para fora. Foram 2 de Alejandro, uma para fora, uma na trave. Foram uma de Zé Hugo, que ele acabou não conseguindo finalizar. Foi outra de Matheus Gonçalves, que ele finaliza e o goleiro faz uma boa defesa. Então, só que eu citei acho que 7 ou 8 chances do Vitória que poderia ter matado o jogo. Aqui, o último lance, a jogada mais clara do Vitória de matar o jogo na segunda etapa, uma jogada de triangulação muito boa, do Andrade, Mateuzinho, Osvaldo, os três ali associando muito bem no corredor lateral, até que Alejandro vem fazer o apoio e depois o Mateuzinho faz uma assistência para finalização excepcional e Alejandro acabou finalizando. Acho que do segundo tempo só faltou isso, só faltou a gente liquidar a partida para ser realmente aí o segundo tempo dos sonhos, mas também não sofremos, então fizemos o necessário para ser campeão. O último vídeo que a gente vai trazer aqui é também da organização defensiva do Vitória no segundo tempo. A gente viu que também em vários momentos na segunda etapa a gente saiu para pressionar, subir os blocos, e não à toa que uma das chances que a gente teve com o Alejandro veio através dessa pressão do Vitória. Aqui a gente observar o Vitória outra vez
fechando bem os corredores laterais, tirando espaço do Bahia de progressão, um Bahia que, com o passar do tempo, começou a sentir um desgaste físico muito grande, e aí o Rogério Ceni teve que fazer muitas alterações, muitas substituições para rodar um pouco esse time, né, porque além do Vitória ter a capacidade física maior, o Vitória estava fazendo um jogo confortável, um jogo que quando tinha bola sair em transição, ou roubava a bola numa pressão, ou chegava na bola longa, e a gente gerava muita dificuldade para o Bahia, no atual que Max Felipe foi um dos melhores em campo do outro lado, e quando a gente tinha momento da fase defensiva, a gente tinha que fechar os espaços, e o Bahia começou a querer sair mais em transição, porque com a bola tinha um pouquinho mais de dificuldade. Então, eles basicamente jogaram o nosso momento de transição, de acelerar o jogo, e demora de encurtar, demora de fechar os espaços, né? No último terço, o Bahia gerou alguns cruzamentos, gerou ali alguns volumes, como eu falei, nada de muito grave. Aqui outra vez, então, Vitória no 4-4-2, marcando ali um bloco médio para baixo, Bahia tendo a posse de bola, fazendo essa aí numa decisão equivocada, onde 4 jogadores avançam para saltar a pressão, para avançar para o campo de defesa do Bahia, eles conseguem sair rápido e chegou outra vez no último terço, mais uma vez um cruzamento equivocado, né, do nosso rival. Então, a gente viu que, como eu falei, o Vitória foi bem defensivamente, mas também sofreu em alguns momentos sem necessidade, pela falta de organização, né, ou pela tranquilidade demais de ter um jogador, né, a mais, saber que sempre tá sobrando isso, acaba em muitos momentos sendo um tiro no pé, né, como a gente viu esses momentos de Bahia, acelerava no lado do campo e gerava vantagem, mas, outra vez eu reitero, foi uma vantagem que não criou tanta chance, e diria até que foi 1-1 bem tranquilo pro Vitória. Pois é, o Vitória foi campeão baiano de forma merecida. Se você assistiu até aqui, coloque aí Vitória 3, Palmeiras 2. Coloque aqui, ó, e deixa aqui porque tá aparecendo agora a nossa transmissão. Lembrando que hoje tem Fábio Mota no Barradão pela tarde, e de noite também tem Fábio Mota no Canto Cast, tá? Então eu conto demais com o seu apoio, com a sua audiência, mas a nossa transmissão tá aqui, ó, Vitória e Palmeiras, eu, Paulo Invicta, direto do Barradão. Mais um trabalho excelente, Paulo, conteúdo exclusivo. Quero saber o seu feedback dessa análise. Toca no inscrever-se, toca no like, vamos deixar o like aqui, vamos bater 10 mil aqui, bater 2 mil ou 3 mil likes aqui. Tamo junto, um abraço.